Bem-vindo aos 30 dias para um relacionamento inteligente e apaixonante. E aqui nós vamos trocar algumas ideias hoje sobre comunicação. Comunicação é a base para quase tudo na vida do casal. Se não há comunicação, quase nada vai dar certo. Então nós queremos já começar com algo que é realmente essencial. Nada fere as nossas emoções como não ter a atenção da pessoa que nós amamos, não ser escutado. É como ser ignorado, né, pela pessoa que a gente ama. Exatamente. E saber ouvir o outro é um dos melhores presentes, uma das maiores expressões de amor que nós podemos dar ao outro. Infelizmente, nós geralmente não somos tão bons para escutar como nós achamos que somos. Se você conversar com o outro e perguntar, e aí, ele é bom para te ouvir? Geralmente não é. Mas nós achamos que nós escutamos muito bem. E o difícil é que nós estamos nos tornando piores, cada vez pior. Isso que eu ia perguntar, se você acha que a gente está se tornando pior. Assim, em geral. Mais cansado, né? Isso, as pessoas chegam cansadas em casa e hoje as atividades são muito intensas, as demandas são muito grandes e geralmente esse cansaço acaba nos levando para o celular e redes sociais, assistir televisão, alguma coisa assim, e nós não temos muita paciência para escutar as histórias que o outro tem para compartilhar com a gente. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação? Bom, primeira coisa, nós precisamos ter exclusividade. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai se comunicar com o outro, quando o outro está se comunicando com você, vai estar te contando alguma coisa, a tentação é a gente começar a viajar, né? Mas exclusividade e atenção é o primeiro ponto. Esqueça o restante. Se você perceber que seu pensamento está começando a divagar, volta a sua atenção para aquilo que o outro está falando, porque é só assim que pode haver realmente uma comunicação que é eficiente e que pode trazer benefício para o casal. Então, primeiro ponto, exclusividade. Segundo ponto, não interrompa a história do outro. Eu sei que a tentação é a gente querer contar a nossa própria história, ou trazer a nossa experiência, ou resolver a questão, tentar resolver, isso é uma coisa bem masculina, tentar resolver o problema ali. Não, a coisa mais importante é escutar, e escutar de maneira intencional, de maneira intensa, de maneira exclusiva. E é só assim que a outra pessoa vai se convencer realmente que ela está sendo escutada de maneira verdadeira. Por que os homens são tão impacientes para escutar as nossas histórias? Tem uma razão para isso. As mulheres têm uma área cerebral para diálogo, para conversa, que é maior do que o do homem. E a mulher, então, geralmente ela é mais atenta a detalhes. E isso é uma qualidade para a mulher, isso não é um defeito. Mas o homem geralmente é impaciente com os detalhes. Então, por exemplo, se nós estivéssemos conversando aqui e a Anitta começasse a trazer muitos detalhes de um filme que ela assistiu, uma conversa que ela teve com uma amiga, eu já ficaria impaciente e pensando já em outra coisa. Mas o desafio para mim, então, o que é? Isso é importante para ela, então é importante para mim também. Eu preciso dar minha atenção exclusiva para ela naquele momento. Então, é eu deixar de devagar e voltar minha atenção exclusivamente para aquilo que ela está falando. Esse é o desafio. Então, primeira coisa, exclusividade. Segunda, não interrompa, deixa a pessoa contar a história dela. Não tente resolver o problema, não tente contar a sua história. Depois, mais para frente, você vai ter a oportunidade, então, de trazer a sua perspectiva, mas deixa ela contar a história inteira. E, por último, procure se colocar no lugar dela, especialmente se vocês estão resolvendo um conflito entre vocês. Escuta aquilo que a outra parte está falando, não tente se defender, deixa ela falar, deixa ele falar, contar toda a história. Depois que ele contar toda a história, então você pode trazer a sua perspectiva, a sua contribuição. E principalmente, tente se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, para que você possa entender a perspectiva. É verdade. Qual que é o nome disso? Empatia. Empatia. Seja empático, então, para com a história, o lado, a situação do outro. E aqui eu quero terminar te contando uma história verdadeira que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, a respeito de um povo que se comunicava muito bem. E porque se comunicava muito bem, os seus planos e os seus projetos davam muito certo. Até que essa comunicação foi interrompida. Eles estavam construindo uma torre, né? Exatamente. Que iria atingir ao céu. Exatamente. E esse plano estava dando certo, não estava? E nada era impossível para esse povo, porque eles tinham uma comunicação muito afinada.
Mas o negócio é que essa comunicação foi interrompida. E porque essa comunicação foi interrompida, os seus projetos também foram interrompidos. Mas eu quero te dar hoje uma boa notícia. Que você pode ter uma boa comunicação. E tendo uma boa comunicação, você pode ter grandes projetos, um com o outro. Então, nosso desafio hoje é aplicarmos essas 3 regras para melhorar a nossa comunicação. Primeiro, exclusividade. Segundo, deixe o outro contar a história, não tente contar a sua. E terceiro, coloque-se no lugar do outro e tente sentir a dor que ele sente, para você entender a história, o lado dele da história. É isso então, Deus abençoe sua vida.